Olá a todos, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando a como construir este dashboard do zero para o setor de segurança do trabalho no Excel. No primeiro comentário fixado está o link para o perfil do meu LinkedIn, então caso você queira me adicionar, é só ir lá no primeiro comentário fixado, clicar no link e me mandar o convite que eu vou te aceitar, beleza? O que esse dashboard, pessoal, ele oferece para a gente, aí para o pessoal de segurança do trabalho, tá? A quantidade de acidentes versus incidentes, a quantidade de ocorrências por turno, quantidade de ocorrências por gênero, quantidade de ocorrências por ano, né? Então, quantos acidentes você teve, quantos incidentes você teve por ano, quantidade de ocorrências por idade, né? Pela faixa etária, ou seja, quais são as faixas etárias de idade que você está tendo mais problema, e a quantidade de ocorrência por setor, ou seja, qual funcionário de qual setor está sofrendo mais acidente, tá? E aqui ao lado, no nosso último retângulo, nós temos breves relatos, tá? Que eu posso controlar aqui, ó, com essa barrinha de rolagem para cima ou para baixo, né? Que dá um breve relato das coisas que aconteceram, para a pessoa não ter que ir na base, tá? E aqui eu tenho meus filtros, ó. Posso filtrar por acidente, por incidente, posso filtrar por ano, posso filtrar por mês e também posso filtrar por unidade, caso a sua empresa possua mais de uma filial, beleza? Expliquei o funcionamento desse dashboard, agora eu vou pedir que você abra o seu Excel, que a gente vai começar um arquivo do zero até chegar nesse resultado final. Bora lá! Após abrir o seu arquivo em Excel, pessoal, eu vou pedir para que vocês escrevam, né, as seguintes colunas, tá? Tipo de ocorrência. Aqui a gente vai informar onde, se foi acidente ou se foi incidente. Unidade, para caso a sua empresa possua mais de uma filial, em que filial ocorreu aquele acidente ou incidente. A data daquela ocorrência, o mês daquela ocorrência e o ano daquela ocorrência. Depois, o turno da ocorrência, então essa coluna, o local da ocorrência, onde aconteceu o acidente, o setor da pessoa que sofreu o acidente, né? Então eu posso ser, sei lá, o cara da manutenção e sofrer um acidente na produção, certo? O gênero da pessoa e um breve relato, né, da ocorrência. Inclusive, é bem legal deixar o breve relato como última coluna, certo? Porque daí você coloca o gênero, a faixa etária, e aí sim, por último, você coloca esse breve relato. Então vamos lá, como é que você vai fazer, né? Ó, você vai começar a escrever, ó, tipo de ocorrência, unidade, aí, opa, não é embaixo, é ao lado, né? Aí, unidade, aí depois, data da ocorrência. Então você vai fazer isso para todas essas colunas, tá? Então recomendo que você pause o vídeo, né? E vá colocando, ó, tipo de ocorrência, unidade, data da ocorrência, mês da ocorrência, ano da ocorrência, turno da ocorrência, local da ocorrência, setor de quem sofreu a ocorrência, gênero, faixa etária, idade e um breve relato da ocorrência. Beleza? Depois que você tiver preenchido essas colunas dessa forma aqui, você vai precisar transformar esse intervalo em uma tabela. Vai facilitar as atualizações e inserir novos dados, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? A linha 1 é onde tem esses nomes. Vou vir aqui na linha 2, ó. Inserir tabela. E vou marcar essa caixinha aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos e vou dar OK. Prontinho, acabou de virar uma tabela. Beleza? Joia? Agora você vai precisar criar uma outra aba chamada cadastros, né? Então você vai criar lá uma aba chamada cadastros, certo? Nessa aba cadastros, ele não deixa porque eu já tenho uma, né? Vou excluir aqui. Nessa aba cadastros, a gente vai fazer o cadastro de opções para alimentar nossa base. Por quê? Aqui nós utilizaremos um recurso chamado validação de dados, tá? Por que utilizaremos este recurso, tá? Como eu vou trabalhar com gráficos, tá? O gráfico ele precisa de uma certa precisão. Então vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que eu queira o tipo de ocorrência, né? Que nesse caso aqui vai estar limitado a acidente e incidente. Aí você vai lá e escreve lá, né? Ó, acidente. Aí vem o Pedrinho e escreve acidentes. Aí vem o outro e coloca, sei lá, caiu da máquina. Então, ou seja, são três coisas diferentes. Eu não posso deixar que isso aconteça, por quê? Porque se eu tentar colocar isso aqui num gráfico,
O gráfico vai entender que são três coisas diferentes, quando na realidade é uma coisa só. Então, na célula, tem que estar escrito da mesma forma, tá? E nós vamos precisar utilizar essa validação de dados para essas colunas aqui, ó. Tipo de ocorrência, unidade, mês da ocorrência, ano da ocorrência, turno da ocorrência, local da ocorrência, setor de quem sofreu a ocorrência, gênero e a faixa etária, idade. Então você vai criar sua aba, né? E vai sair escrevendo isso aqui, né? Então, tipo de ocorrência. E aí você vai colocar embaixo quais são os chips que você vai querer, que vai ter. Nesse caso aqui, acidente e incidente. Aí depois você vai ter aqui a unidade. Opa, quais são as unidades que tem na sua empresa? Ah, sei lá, São Paulo 1 e São Paulo 2, por exemplo. Ah, quais são aqui, por exemplo, os meses, né? Mês de ocorrência. Opa! Então vou colocar aqui, ó, Jan, e vou levando até dezembro, tá? E você vai ter que fazer isso com todas essas colunas aqui, ó. Então você pausa o vídeo e cria e coloca a lista, tá? Eu vou citar aqui essa lista devagarinho, ó. Primeiro, tipo de ocorrência. Nós teremos só duas opções: acidente e incidente. Unidade é seu critério de acordo com a sua empresa. Mês da ocorrência vai ser de janeiro até dezembro. Aqui eu estou utilizando abreviado e recomendo também que vocês utilizem abreviado. Ano da ocorrência. Você vai colocar de acordo com os anos que você tem na sua empresa. Você vai querer colocar só dados atuais ou dados antigos também. Aqui eu coloquei de 2018 até 2022. Turno da ocorrência, eu estou utilizando o termo manhã, tarde e noite. Local da ocorrência, né? Aqui eu estou utilizando uma nomenclatura genérica. Como assim genérica? Por exemplo, produção. Dependendo do local onde você trabalha, a sua produção é algo muito grande, né? Tem várias máquinas e tal. Aí, quando eu falo acidente na produção, é genérico. Você pode ser mais específico. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, a máquina 1, máquina 2, certo? Quem vai definir isso é você. Se você quer utilizar genérico ou algo mais específico, fica a seu critério. Aqui, como é um demonstrativo, eu vou utilizar genérico, certo? Setor de quem sofreu a ocorrência. Nesse caso aqui, você vai colocar os setores da sua empresa, né? Então, o cara sofreu um acidente, ele era de qual setor? Manutenção, produção, era da logística. Então, são simplesmente os setores da sua empresa, os centros de custos da sua empresa, tá? Gênero, aqui eu estou utilizando masculino e feminino. E a faixa etária de idade eu estou utilizando essas daqui, tá? Se você for tentar copiar dessa forma que eu digitei aqui, você não pode colocar, por exemplo, 0.18, tá? Que às vezes ele não reconhece, tá? O que eu recomendo que você faça, ó? Coloca uma aspas, tá? Aí você digita 0-18. Senão ele pode confundir com data, tá? Beleza. Depois que você fez todos esses cadastros, a gente tem que jogar essas informações agora lá na nossa base. Então vamos lá para a nossa base, ó. Primeiro eu vou trazer o tipo de ocorrência, certo? Ó, vou clicar aqui. Na linha 1 é onde eu tenho os meus títulos, eu não vou clicar aqui, eu vou clicar na linha de baixo. Então cliquei. Venho aqui em dados e venho nesse carinha aqui, ó, chamado validação de dados. Cliquei. Aqui eu vou vir, né, ó, em configurações. Eu tenho aqui o permitir. Vou clicar nessa setinha e vou vir em lista, tá? Em lista, eu tenho aqui a fonte. Ele vai perguntar, ó, você quer criar uma lista e de onde que você vai tirar essa lista? Vou clicar nessa setinha e vou lá em cadastro. Nesse caso aqui, eu só vou selecionar esses dois, ó, acidente e incidente. Recolho e dou OK. Veja que quando eu clico na célula agora, ela ganha uma setinha, né? Quando eu clico nessa setinha, eu tenho as opções que eu cadastrei aqui. Veja o seguinte, aqui está escrito, ó, acidente. Vamos tentar escrever outra coisa aqui? Ah, caiu ali, por exemplo, e dou Enter, ó. Ele não deixa, por quê? Não é uma das opções válidas. Aí você escolhe, ó, acidente, por exemplo, certo? Beleza. Agora, a unidade. Ó, vou clicar na validação. Novamente vou no mesmo caminho. Lista, clico na setinha e vou lá no cadastros. Aqui eu vou dar uma dica, tá? Ó. Nesse caso, acidente e incidente, de fato, eu só quero essas duas opções. Mais unidades depois podem ir surgindo, tá? Então, o que você pode estar fazendo? Você pode, ao invés de só selecionar as células preenchidas, você seleciona algumas células em branco. Por quê? Ó? Vou recolher e vou dar OK. Quando eu clico aqui para selecionar a unidade, veja que eu tenho aqui, de fato, só que eu tenho um monte de espaço em branco. O que acontece? Quando eu seleciono um espaço em branco e eu venho aqui em cadastros, se eu digitar outra coisa aqui, por exemplo, ó, MG, ó, né, de Minas, por exemplo, e eu volto aqui, veja que aparece agora para mim escolher MG, tá? Então, às vezes é importante que você deixe um espaço em branco, né? Mas vamos continuar. Ah, aqui, a unidade de São Paulo. Você coloca a data da ocorrência, né? 1/7 de 2021, por exemplo.
Aí aqui o mês da ocorrência, né? Data eu digito normalmente e mês é novamente uma validação de dados, ó. Só que agora eu vou selecionar os meses. Meses eu não preciso deixar em branco, porque só são 12 meses mesmo que tem um ano, ó. Venho aqui, recolho e dou OK. E aí você joga o mês. Aí isso aqui foi no mês, ó, de julho, beleza? Ano da ocorrência. Matheus, eu poderia editar? Poderia, mas eu acho mais legal nesse caso aqui deixar para o cara selecionar, porque não vai ter tantas opções, né? Então clico na validação, lista, recolha, ó, vou lá em cadastros. E anos é legal deixar algumas células vazias para, conforme os anos forem avançando, é só você atualizar aqui e continuar utilizando a planilha. Recolho do OK. Ano da ocorrência, bom, esse aqui foi em 2021. Pessoal, eu sei que eu poderia utilizar funções aqui no mês e no ano para trazer automaticamente, tá? Mas eu estou querendo deixar a planilha o mais simples possível, beleza? Turno da ocorrência. Dados, validação de dados, novamente em lista, ó, e eu procuro lá os turnos. Turno é algo fixo, né, pessoal? É 3, 4 no máximo, não vai ter mais que isso. Então, ó, não preciso deixar espaço em branco, certo? Vamos supor que isso aqui foi na noite. Local da ocorrência, vou clicar aqui, lista. Aqui com certeza eu vou querer deixar espaços em branco, para conforme as ocorrências forem acontecendo, é só eu ir cadastrando aqui. Vamos supor que esse aqui foi lá na produção. Né? Setor de quem sofreu a ocorrência, validação de dados, permitir lista, clico na setinha, cadastros. Vou sim deixar um espacinho aqui em branco, ó, recolher e dar OK, beleza? E aí eu venho aqui e coloco, por exemplo, que essa pessoa era da manutenção, só que ela sofreu um acidente lá na produção, certo? Gênero, validação de dados, lista, cadastros e pego aqui o gênero. Ó. Recolho e dou OK. Masculino. Faixa etária de idade, novamente uma validação. Cadastros e seleciona a faixa etária de idade da pessoa. Recolho e dou OK. Aí você seleciona qual faixa etária essa pessoa pertence, vamos supor que ela tinha entre 24 e 28 anos, certo? E aí eu posso centralizar aqui, ó. Ok? E aqui no final eu posso colocar um breve relato. Pessoal, é um breve relato, não é uma redação, não é um relatório, é um breve relato. Matheus, o que é um breve relato? Fulano de tal, sei lá, estava sem óculos de segurança e um objeto atingiu o olho dele, por exemplo. Então você coloca aqui, né, ó, fulano, sem óculos de proteção, foi, sei lá, alvejado por cavaco da máquina. Prontinho. Não é um relatório, mas a pessoa bate o olho e fala, bom, ó, o cara foi alvejado ali por um cavaco tal, e ele estava sem o óculos dele, por exemplo. Então eu já identifiquei uma falha do colaborador e talvez ali um problema na máquina, ou até mesmo uma falta de treinamento com o colaborador, certo? Beleza, então você colocou aqui um breve relato, joia? E Matheus, e agora, como é que eu faço os próximos cadastros? Bom, linha 1 é onde tem os títulos, linha 2 é onde a gente colocou as primeiras informações aqui de teste, e eu tenho aqui a linha 3, ó, certo? Para preencher a linha 3 é bem simples, ó, eu clico na linha 2, venho aqui no cantinho ó, e puxo para baixo, para ele descer as informações. Aí eu coloco, ó, foi um incidente, foi lá em São Paulo, foi no dia 2/8 de 2021, o mês da ocorrência foi o mês de março, ou de março não, errei, ó. Foi o mês 8, foi o mês de agosto, o ano foi 2021, né? O turno foi lá na parte da manhã, o local da ocorrência foi lá na manutenção, o funcionário dessa vez era da manutenção, né? O gênero era masculino, a faixa etária era essa aqui, e aí você faz a sua breve relato da ocorrência. E aí você vai seguir esse padrão para todos os próximos cadastros, certo? Sem problema e sem dificuldade. Bacana? Bacana. Agora que a gente tem tudo aqui montadinho, os cadastros já estão aqui, a base já estão aqui, você já aprendeu a executar os cadastros na base, a gente precisa montar o espaço aonde a gente vai colocar os nossos gráficos, beleza? Então a gente vai precisar montar um espaço muito semelhante a esse. É claro que vai variar de acordo com que tipo de informação você quer que apareça e de acordo também com o tamanho do seu monitor, tá? Mas não vai ficar tão diferente assim, ok? Então vamos lá para esse... Então por onde que a gente vai começar, pessoal? Você vai criar aí uma nova aba, certo?
vai chamar ela de dash, de dashboard, de gráfico, o nome que você quiser, tá? Primeira coisa, eu fui no Google, né, e peguei uma imagem aqui que remete à segurança do trabalho, trouxe para o Excel. Precisa ser essa imagem? Não, pode ser uma imagem da sua empresa, institucional, uma outra imagem, qualquer imagem que você acha legal utilizar, tá? Então eu trouxe aqui essa imagem, para que fique, né, sobre as células. Depois, ó, eu tenho tipo um filtrozinho em cima dessa imagem. Então eu tenho que vir em inserir, formas e retângulos. E aí eu vou abrir este retângulo aqui, ó, certo? Bacana. Cliquei sobre este retângulo, vem em formatar, preenchimento de forma. Eu vou utilizar o branco, mas você poderia utilizar de outra cor, tá? Venho novamente em preenchimento de forma, mais cores de preenchimento e vou aumentar minha transparência para algo em torno de 30% a 40%, tá? Para que eu consiga ver a minha imagem, só que agora com um filtrozinho branco em cima. Eu venho aqui em formatar, contorno de forma e deixo ó, sem contorno. Joia? Prontinho, eu tenho a primeira etapa. Na segunda etapa, eu vou vir em inserir, vou vir em formas, vou pegar novamente o retângulo e vou abrir, tá? Só que agora que eu vou em formatar, vou retirar o contorno. Na realidade, é até legal deixar o contorno na cor preta, tá? Para que você, nesse caso aqui, consiga reconhecer. Contorno na cor preta, clico na forma, formatar, preenchimento de forma, eu vou escolher aqui uma cor cinza, tá? Novamente preenchimento, mais cores de preenchimento, eu vou colocar aqui uma transparência, algo de torno de 20%, certo? Vou deixar um espaço aqui em cima para colocar os filtros, e aí eu vou ter que começar a preencher, tá? Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu primeiro, mais ou menos desse tamanho, tá? Depois você vai ajustando da maneira que você acha mais legal, tá? E aí como é que eu começo aqui, ó? Vamos lá. Isso aqui é uma forma, né? Então eu posso digitar dentro dessa forma. Que texto eu quero digitar aqui, ó? Quantidade de acidentes versus incidente, tá? Então como é que eu digito lá dentro, ó? Opa, deixa eu só trazer aqui. Dá 2 cliques, ó, e digita, ó, quantidade de acidentes versus incidentes, ok? E aí você vai lá, ó, centraliza, né? Cor preta, aumenta o tamanho, né? Vou deixar aqui no 14, tá? Colocar um negrito e vou sublinhar. Joia? Você tá deixando menor, ó. E vou sublinhar. Bacana? Bacana. Agora eu vou fazendo os outros, ó. Então eu tenho aqui a questão da ocorrência por turno. Então eu vou diminuindo aqui o tamanho, ó. Já dou um Ctrl C, Ctrl V, ó, para criar o outro aqui ao lado. Dou uma aumentadinha nesse aqui para ficar mais ou menos alinhado, ó. E eu venho, ó, quantidade. Aí eu já tiro esse D e coloco, né, ó, ocorrências turno. Certo? Depois, quantidade, ocorrências gênero. Beleza? Ctrl C, Ctrl V. Vou abrir mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos assim. Certo? E veja aqui o nome, ó. Opa, ocorrências por ano. Ocorrências por ano. Depois, o que eu tenho? Por setor e por idade, ó. Então, vamos lá, ó. Vou ver, abro mais ou menos aqui. Ocorrências por setor. E depois, Ctrl C, Ctrl V, eu tenho aqui a questão das ocorrências por idade. Ocorrências, idade. Depois, Ctrl C, Ctrl V e eu tenho esse último. Mais ou menos assim, certo? É claro que lembrando que o tamanho você vai ajustando de acordo com o que você quer que apareça mais, apareça menos, tá? Ó, vou chamar isso de resumo. Certo? Resumo geral. Agora tá faltando alguns detalhes aqui estéticos, tá? A primeira, ícones e as fotos, né? Então vamos lá. Onde que eu consigo essa foto aqui do capacete? Bom, pessoal, estou aqui no Google e vou digitar o seguinte no Google, ó. Capacete, proteção, segurança. PNG. Posso colocar amarelo, ó. Venho aqui em imagens e procuro aqui, por exemplo, esse aqui, ó, tá? Por que que o PNG, né? O PNG é uma imagem sem fundo, tá? E aí você pode colocar ela por cima das coisas. Vou pegar esse aqui, ó, botão direito, ó, copiar imagem, certo? Depois de dar o botão direito em copiar imagem, basta que eu venha aqui no Excel e dê Ctrl V, porque eu copiei, tá? Veja que ele tem um fundo branco.
Mas não tem problema. Por quê? Porque o capacete é muito amarelo, né, pessoal? Então, tem uma diferença muito grande entre cores. Ó. Então, eu clico na imagem, venho em formatar e venho aqui em remover plano de fundo. Ó. Tudo que está em rosa, ele já pegou automaticamente e vai estar deletando. Eu venho aqui em manter alterações. Ó. A imagem ainda está selecionada, formatar, eu venho em cortar e corto esses excessos aqui, ó, nas garrinhas, ó. Beleza? Corto esses excessos para que eu possa ter mais espaço com a imagem. Cortei. Agora, o que eu faço? Ctrl C, Ctrl V para copiar a imagem. Eu preciso, primeiro, mudar a cor dessa para cinza, ou aquela outra para cinza, tanto faz. E eu preciso inverter, né? Porque eu quero colocar como se tivesse um de frente para o outro. Como é que eu faço isso? Ó? Esse aqui, eu vou pintar ele de cinza. Ó. Então, eu clico sobre ele, formatar, cor e coloco cinza. Pronto, ficou cinza. O outro eu preciso virar. Então, clico sobre ele, formatar, girar e escolher essa opção, ó, inverter horizontalmente. E eu seleciono os dois, ó, eles estão do mesmo tamanho e dou uma diminuída. Joia? Joia. E aí, um eu vou colocar aqui e o outro eu vou colocar aqui. Posso até diminuir um pouquinho mais, né? Assim, mais ou menos, ó. Certo? E aí eu pego e alinho os dois, né? Alinhar ao meio. Prontinho. Certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar eles, né? Ó. Quem é qual, certo? E aí aqui eu venho em inserir, caixa de texto e abro uma caixa de texto. Ó. Veja que ela tem um fundo branco, não quero isso, vai me atrapalhar. Clico sobre ela, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. E aí você escreve lá o que você quer escrever, certo? Posso aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Né, ó. Cor preta, negrito, ou até mesmo poderia já colocar uma cor amarela aqui, ó. Tá? Fica a seu critério de modificação, tá? Ctrl C, Ctrl V para copiar essa caixa de texto. E aqui eu escrevo o outro, né? Ó. Aumenta aqui um pouquinho o tamanho, que a palavra é um pouco maior, ó, e muda a cor. Aqui eu vou deixar preto mesmo. Prontinho. Certo? E aí eu dou um Ctrl C, Ctrl V e coloco um X aqui, né, para colocar que tá um contra o outro, né? Posso aumentar aqui ainda mais um pouquinho o tamanho, aumenta a caixinha de texto, ó. E vou lá, pessoal. Aqui eu já tenho pelo menos a parte do capacete feito, certo? Só que ainda falta ícones, certo? Ícones para os gráficos em geral e ícones como esse da manhã, da tarde, do homem e da mulher. Onde que a gente consegue estes ícones? Eu gosto de pegar estes ícones, pessoal, nesse site aqui, chamado Logomark, né? logomakr.com, tá? Existem vários ícones aqui, né? Milhões de ícones aqui. Você pode pesquisar em português aqui na barra de pesquisa, mas eu recomendo que você pesquise em inglês, né? Se você não sabe como pesquisar o nome de uma palavra em inglês, pessoal, vai no Google Tradutor. Tem lá o ícone da manhã, eu não sei como é que se fala amanhã em inglês. Então você vem aqui, ó, amanhã, ó, traduz, ó. Opa, morning, beleza, ó. Copio e cola aqui na busca, ó. E dou Enter. Ele vai fazer a busca para mim, aí você vem, ó, o que significa amanhã? Pô, esse sol aqui nascendo, ó, né? Mais forte, indica bem amanhã, então clico sobre ele, ó. Clicando sobre ele, aqui do meu lado direito, eu tenho uma paleta de cores, onde eu posso mudar a cor do ícone, se eu não quero ele na cor preta. Aqui, esses números aqui são um padrão H e X de cores. Então, por exemplo, se você quiser deixar os ícones com as cores da sua empresa, basta que você pegue o padrão H e X da sua empresa e jogue aqui, isso aqui vai ficar da cor da sua empresa. Depois que você definiu as cores, ó, você clica no disquetinho, No Thanks Download Low Resolution File, vai fazer o download, é uma imagem PNG sem fundo, ó, você deleta aqui e vai pro próximo. Como é que escreve tarde, né? Opa, afternoon, beleza. Jogo aqui e dou Enter. Tarde, por exemplo, pode ser, deixe-me ver. Esse solzinho aqui, mais ou menos, né? Ou esse aqui, ó, indicando que o sol tá indo para baixo. Ó. Clico novamente no disquetinho, No Thanks Download Low Resolution File, e você fez o download de mais uma imagem. E aí você vai fazendo esse tipo de processo para todas as imagens que você deseja trazer para o seu gráfico, para o seu dashboard, para esse projeto ou para qualquer outro projeto. Okay? Após escolher os seus ícones, pessoal, basta que você venha aqui em Inserir Imagens, este dispositivo, tá? Busca lá as suas imagens. Elas vão vir aqui normal, como eu disse, elas não têm fundo, né? E aí você vai ajeitando. Ó. Se você quer uma imagem aqui no topo do gráfico, ó, você vem aqui e coloca, certo?
Se a sua imagem tem o objetivo de ser semelhante a essas aqui, ó, você mostra, né? Aconchega ela, né? No local ali onde você quer que ela fique, ó. Mais ou menos assim, ó. E vai colocando uma por uma, tá, pessoal? Não vou fazer isso com todas as imagens, senão ficaria muito maçante, mas eu mostrei, ó. Onde você pega os capacetes, certo? E onde você pega as imagens. E depois, você tem que identificar o que aquela imagem representa, né? Então, você já tem essa caixa de texto aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, para não ficar muito grande, ó. E você coloca aqui, ó. Opa, aqui é manhã. Né? Aqui é amanhã. Dessa forma. Aí, Ctrl+C, Ctrl+V. Opa, copiei uma sem querer ali. Um momento, Ctrl+C, Ctrl+V, beleza. Opa, aqui é tarde. Né? E se você quiser mudar a cor da fonte, ó, muda. Ó, vem aqui na fonte, ó. Opa, eu quero uma cor azul. Ah, eu quero um rosa. Clica aqui, ó, mais cores, padrão e pega um rosa, ó. Certo? Então, pessoal, não tem segredo, tá? Google pode te ajudar e aquele site que é o Logomark pode te ajudar a pegar ícones, tá? Agora você utiliza a sua criatividade, você pode copiar esse, ó, que eu fiz, tá? Sem problema. Você pode dar os seus toques, beleza? E é assim que você constrói mais ou menos ali o cantinho para você colocar os seus gráficos. Bacana? Dito isso, a gente vai para a próxima etapa, que é de fato fazer o dashboard funcionar, fazer ele ter vida. Nesta próxima etapa, pessoal, nós de fato iremos começar os nossos gráficos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu tenho que fazer? Ó? Vou lá na minha base, clico em qualquer célula dela, venho em inserir e busco a opção chamada tabela dinâmica, certo? Ao clicar neste botão, vai abrir essa janelinha aqui para vocês, tá? E você escolhe essa opção aqui, né? Nova planilha. Geralmente ela já vem automático, você mantém ela e dá OK. Ele vai criar uma nova aba. Vou chamar isso aqui de aba auxiliar. Certo? E agora eu vou precisar fazer o meu primeiro informativo, que é o quê? Ó? Mostrar a quantidade de acidentes e a quantidade de incidente, tá? Nesses cartões. O que eu vou precisar fazer? Na minha base, eu tenho na coluna A um local onde eu coloco o tipo de ocorrência, certo? Então lá eu informo se foi um acidente ou se foi um incidente. Joia? Então, o que eu preciso? Clico na tabela dinâmica, ó, se não estiver aparecendo essa janela aqui para você, ó, clica na tabela dinâmica, analisar e clica nesse botãozinho aqui chamado lista de campos, tá? Beleza. Então, eu vou pegar o tipo de ocorrência, aqui, ó, e vou jogar em linhas. Vou pegar o tipo de ocorrência e, jogar em valores. Então, ele vai contar para mim quantas vezes a palavra acidente aparece e quantas vezes a palavra incidente aparece, né? Ele selecionou aqui contagem por padrão, tá? Porque é texto, então ele pega a contagem. Só que existe uma pequena situação. Eu tenho que transportar estes números daqui para cá. Só que aqui eu tenho que tomar um pequeno cuidadito. Por quê? Eu não posso apontar direto da tabela dinâmica. Por quê? Porque existe uma possibilidade de só ter acidente, por exemplo. Vou atualizar aqui. E aí, se eu transporto direto, o incidente não ficaria com 0 aqui. Então eu preciso, tá, fazer um macete. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no cadastro e vou copiar o acidente e o incidente. Ó, Ctrl+C e vou colar aqui do lado. Ctrl+V. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um PROC-V. Então, ó, igual PROC-V. Valor procurado. A palavra acidente. Ponto e vírgula. Onde você está procurando? Aqui, nessa tabela dinâmica. Ó, seleciona as 3 linhas. Aperta F4 para travar, porque a gente vai puxar isso para baixo. Ponto e vírgula. Qual que é o número do índice coluna? É o número 2. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo? É a correspondência exata. Fecha parênteses e dá Enter. Certo? Só que isso aqui ainda não sana minha dor. Por quê? Vamos supor que só tivesse incidente nessa base aqui, ó. Vou pegar e... Opa, incidente. Vou pegar e vou atualizar. Olha o que acontece. Eu tomo um erro porque ele não encontra a palavra acidente aqui na tabela dinâmica. Para evitar isso, o que eu preciso fazer então? Colocar uma função se erro antes do meu PROC-V. Por quê? Só vai dar erro quando não tiver nada aqui. E se não tiver nada ali, é 0, porque não apareceu. Então, antes do meu PROC-V, eu vou lá e vou digitar a função, ó, se erro, beleza? A função se erro, ela vai pedir 2 argumentos. O valor, que nesse caso é o nosso PROC-V, ele já está trazendo ali. E o segundo argumento que é, o que eu faço se der erro naquele valor, que no caso é o PROC-V.
Então, vou aqui no final do parênteses, vou dar ponto e vírgula, e o valor se erro, o que vai acontecer? Opa, é 0. Joia? Fecho parênteses e dou Enter. E agora eu puxo para baixo. Vamos supor agora que eu só tivesse acidentes. Ó. E aí eu pego e atualizo aqui. Olha o que vai acontecer. Acidente 2, incidente não está aparecendo, então é 0. Certo? Agora sim, eu posso transportar este valor para cá. Como é que eu faço para transportar esse valor? Ó? Página inicial, inserir, caixa de texto, e vou abrir aqui uma caixa de texto. Ó. Essa caixa de texto ela tem um fundo branco, preciso retirar. Então, clico sobre ela, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Ctrl C, Ctrl V, né? Porque eu preciso por uma para o acidente e outra para o incidente. Joia? E eu já dou Ctrl C, Ctrl V para fazer o quê? O número para amanhã, só que aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho o tamanho, né? E já vou dando aqui, ó, os Ctrl C, Ctrl V para tarde, Ctrl C, Ctrl V para noite e o Ctrl C, Ctrl V para o homem e o Ctrl V para a mulher. Certo? Pronto, todas as minhas caixinhas de texto já estão posicionadas, porque a lógica do turno e do gênero vai ser a mesma. Beleza. Cliquei aqui na caixa de texto do acidente e preciso da minha barra de fórmulas. Se a barra de fórmulas não estiver aparecendo para você, ó, você vem aqui em exibir, essa caixinha de barra de fórmulas vai estar desmarcada, você marca e voilá. Agora eu clico dentro dessa caixa de texto, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual, vou lá na minha aba auxiliar e aponto aqui, ó, acidente e dou Enter. Página inicial, ó, centralizo tudo, aumento aqui o tamanho, tá bom, 20, negrito, cor preta. Legal. Clico na do incidente, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual, vou aqui na aba auxiliar e aponto aqui o incidente. Como eu já editei essa primeira, eu clico sobre ela, página inicial, clico no pincelzinho de formatação e clico aqui dentro dessa caixa. Prontinho. Seleciono uma, seleciono a outra, formatar, alinhar, e eu coloco aqui para alinhar ao meio, para que elas fiquem alinhadas corretamente, tá? Posso fazer isso para as outras depois. Joia? Joia. Vou copiar esse nome aqui que eu dei e vou renomear essa tabela dinâmica para que eu não me confunda no futuro. Então, clico sobre a tabela dinâmica, analisar, clico aqui dentro de tabela dinâmica, ó. O nome está como tabela dinâmica 8, eu não quero isso. Eu vou deletar, Ctrl V e dou Enter. Beleza? Vamos para o próximo. Quantidade de ocorrências por turno. Aba auxiliar, vou selecionar minha tabela dinâmica Ctrl C, dou um espaço, Ctrl V. Jogo fora linhas, jogo fora valores, venho aqui na minha base e vejo que eu tenho um local aqui chamado turno da ocorrência, ou seja, eu informo em qual turno aconteceu aquela situação. O que eu vou fazer? Vou vir aqui ó, em turno da ocorrência, jogar em linhas, e turno da ocorrência, jogar em valores. Só que veja, eu tenho aqui 3 opções, manhã, tarde e noite. E aqui só está aparecendo 2. Por quê? Porque na minha base só tem uma ocorrência da noite e uma da manhã marcada. O que eu faço? Vou lá no cadastro, ó, pego aqui as 3 opções possíveis, né, ó, e coloco aqui do lado. Ó. E eu vou utilizar a mesma lógica que eu utilizei para esse primeiro. Então vamos lá, ó. Igual para aqui ver. Valor procurado. Amanhã, aqui que é a primeira palavra. Ponto e vírgula, matriz tabela. Só que aqui você vê que está faltando uma opção, que nesse caso aqui é a tarde. A tarde ela não está aparecendo aqui no momento. Então eu preciso selecionar ó, uma linha a mais, né? Vamos supor que só tivesse aparecendo manhã aqui. Eu teria que selecionar 2 linhas a mais, porque em algum momento isso aqui vai ficar preenchido, certo? E aí eu aperto F4 para travar, ponto e vírgula. Qual coluna que eu quero trazer? Coluna 2, ponto e vírgula. Qual que é o intervalo? É a correspondência exata. Fechei o parênteses. Para evitar aquele mesmo problema lá, para não dar erro, antes do meu PROC-V eu venho aqui e coloco a função se erro. O valor é o PROC-V, vou lá no final, ponto e vírgula. O que acontece se der erro? Opa, número 0. Fecho parênteses e dou Enter. E aí eu pego e puxo para baixo. Manhã um acidente, né, ou incidente, tarde nenhum e noite 1. Ok? E aí eu vou lá no meu dashboard, como eu já copiei e colei aquelas caixas de texto, ó, é só eu sair apontando. Ó. Então vou fazer aqui para amanhã. Vou copiar essa formatação aqui. Vou fazer isso aqui para tarde. E, posteriormente, eu vou fazer aquilo ali para noite. Certo? E vou renomear a tabela dinâmica.
para que eu não me confunda no futuro. Joia. Vou para o próximo, que é o gênero, tá? Então, vou copiar essa tabela dinâmica aqui. Vou jogar tudo fora e vou olhar lá na minha base. Ó, na minha base tem um local lá no final onde eu coloco o gênero, tá? Ok. Lá eu coloco o gênero, beleza. Então eu quero que ele conte essa coluna aqui. Então vou pegar o gênero, vou jogar em linhas, e vou pegar o gênero e vou jogar em valores. Só apareceu um gênero aqui, não tem problema. Eu vou lá no cadastro, pego as duas opções possíveis, ó, e coloco aqui. Né? E, novamente, dá-lhe o PROC-V, ó, igual PROC-V. Valor procurado, este, ponto e vírgula. Matriz tabela. Como está faltando um aqui, eu vou selecionar uma linha em branco, porque em algum momento pode ser preenchido. Aperta F4 para travar, ponto e vírgula. Clico na 2, ponto e vírgula, correspondência exata. Olha o erro que já aparece, por quê? Porque eu não tenho feminino ali, certo? Para resolver isso, antes do meu PROC-V, se der erro nesse valor, ponto e vírgula, me traga o número 0. Fecho parênteses e dou Enter. E aí eu pego e puxo aqui para baixo. Então já tenho aqui o masculino e o feminino. Já deixei as caixas de texto no ponto, então clico sobre elas, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual, aba auxiliar aponta aqui o masculino, e depois eu aponto aqui o feminino. E eu copio a formatação das outras caixinhas. E eu vou renomear isso aqui, para que eu não me confunda no futuro. Certo? Bacana. Fiz, né? A minha questão aqui das ocorrências, da quantidade de acidentes ou acidentes, quantidade de ocorrências por turno e a quantidade de ocorrências por gênero, tá? Agora, pessoal, para demonstrar os próximos gráficos com mais clareza, eu vou jogar alguns dados aqui, tudo fictício, tá? Para que a gente consiga, trazer uma maior didática. Com essas novas informações aqui, pessoal, eu vou criar esse primeiro gráfico aqui, ó, que é a quantidade de ocorrências por ano, tá? Então vou na aba auxiliar, sempre verifico se eu já alterei o nome dessa tabela dinâmica aqui, tá? Porque senão eu vou me perder, beleza? Então vou copiar ela, Ctrl C, Ctrl V. O que eu vou fazer, pessoal? Jogo fora gênero, jogo fora valores. Ó, aqui na minha base tem um local onde eu coloco o ano da ocorrência, certo? Então o que eu vou fazer, ó? Clico nessa tabela dinâmica e venho aqui, ó, ano da ocorrência. E vou jogar em linhas, tá? Dessa forma aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Em colunas, eu vou jogar o tipo de ocorrência, porque eu quero fazer um comparativo, ó. Quantos acidentes eu tive e quantos incidentes eu tive. Então, eu preciso comparar duas categorias. Então, eu vou pegar o tipo de ocorrência e vou jogar em colunas. Então, ele vai me trazer aqui, ó, o acidente e o incidente, que são as duas categorias possíveis. E eu vou pegar o tipo de ocorrência e vou jogar em valores. Prontinho. Bacana? Aí o que eu vou fazer? Ó? Clico sobre essa tabela dinâmica, analisar, gráfico dinâmico. Aqui eu vou optar pelo gráfico de colunas, tá? 2 cliques. Vou precisar fazer algumas modificações. Primeiro, ó, tá vendo esses números passando aqui? Eu preciso setar esse gráfico sempre do 0. Clico sobre ele, botão direito, formatar eixo. Vai abrir essa janela aqui para mim. Eu vou fazer isso em todos os gráficos, tá, pessoal? Então presta muita atenção nisso aqui. E aqui tem opções do eixo, tem limites. O mínimo tá 0. Só que conforme meus números for subindo, ele pode sair do 0 e ele pode me enganar visualmente o gráfico, né? Porque ele não vai estar começando do 0. Então vou deletar esse 0 automático e vou colocar um 0 manual. Então dito 0 e dou Enter. Agora sim, meu gráfico, não importa o que aconteça, sempre vai começar do 0. Ok? Beleza, clico agora sobre esses números e dou Delete, que eu não preciso mais deles. Deleto essas linhas que passam no meio do gráfico. E preciso deletar esses botões. Ó. Clico sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Clico sobre o gráfico de novo, analisar, mostrar barra ocultar e marco e clico nesse botão aqui. Ó. Então eu retirei a cor e agora retirei os botões, certo? E aí eu vou recolorir isso aqui. Ó. O acidente que nesse momento ele está me mostrando que é azul, eu vou querer deixar ele meio numa cor amarela, tá? Dessa forma aqui. E o acidente que está no laranja, eu vou querer deixar num tom de cinza, tá? Ó, dessa forma aqui. Clico sobre o meu gráfico, venho aqui no maisinho, elementos do gráfico, e venho aqui em legenda. Ó. Clico nessa setinha
E aí você escolhe onde você quer sua legenda. Eu vou deixar na parte superior. Aproveita que eu estou no mais e marca aqui, ó, rótulo de dados. Ele vai trazer o rótulo de dados. E aí eu posso editar esse rótulo de dados clicando sobre ele, ó. Eu vou colocar no tamanho mais ou menos 12, ó. Mais ou menos assim, ó. Certo? Vou fazer isso também com os anos, ó. E vou fazer mais ou menos ali com a legenda também, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? A quantidade de acidentes por ano e a quantidade de incidentes por ano, certo? Clico sobre o gráfico e aperto Ctrl X, que é o nosso recortar, tá? Vou lá no nosso Dash e colo. Dessa forma aqui, mais ou menos. Ó. Assim. E assim. Joia? Joinha. E agora eu vou copiar esse nome aqui. Vou vir aqui na aba auxiliar e vou renomear essa tabela dinâmica. Tranquilo? Tranquilo. Agora, falta o próximo. Ó. Ocorrências por setor. Então, na nossa base, nós perguntamos aqui, ó, setor de quem sofreu a ocorrência. Né? Então, eu preciso contabilizar esta coluna aqui. Ó. Vou lá na aba auxiliar, copio novamente uma tabela dinâmica, deixando sempre um espacinho entre a outra, ó, e vou embora. Venho aqui e vou limpar. Ó. E conto aqui, ó. Setor de quem sofreu a ocorrência joga em linhas e setor de quem sofreu a ocorrência joga em valores. Certo? E eu preciso jogar esse tipo de coluna fora, porque eu só quero que ele contabilize para mim, ok? Só que aqui nós precisamos fazer o seguinte macete. Nós precisamos colocar isso aqui para classificar do maior para o menor. Por quê? Se eu estouro um gráfico aqui, pessoal, veja que fica confuso, né? Porque a manutenção em produção tá ganhando, só que parece que não estão, porque estão no meio, tá? Então o que eu tenho que fazer? Ó? Clico sobre o número, página inicial, classificar e filtrar e colocar para classificar do maior para o menor. E aí sim eu puxo para o gráfico dinâmico, que nesse caso eu quero um de colunas. Beleza? E aí, pessoal, aquele mesmo ritual. Ó. Coloco o gráfico para começar do zero e deleto os números. Legenda aqui eu não preciso, deleto os números. Certo? Só que nesse caso aqui, eu também tenho a opção de ou utilizar este gráfico, tá? Ou utilizar este gráfico de barras aqui. Eu vou jogar para o de barras, tá, pessoal? Vou fazer aqui do início, que eu acho que fica até mais legal. Gráfico de barras. E aí, novamente, ó. Coloca aqui para começar do zero. Joga a legenda fora. Joga o título fora. Clico sobre o gráfico. Analisar. Clico nos botões. Deleto. Clico nessas linhas e deleto, clico nos números e deleto e retiro o preenchimento e o contorno do gráfico, certo? Só que um detalhe, né? Quando eu utilizo o gráfico de colunas, eu tenho que classificar do maior para o menor. Quando eu utilizo o gráfico de barras, eu tenho que classificar do menor para o maior. Então, clico novamente sobre os números, página inicial, classificar e filtrar, e do menor para o maior. Agora sim eu tenho um ranking, certo? E aí você coloca o rótulo, você muda a cor. Né? Tem que mudar aqui de um por um, não tem problema. Dessa forma aqui. E você aumenta os tamanhos. Ó. Tamanho 12. Prontinho. Opa, acho que faltou um negrito ali, hein? Cor preta, maravilha. Recorto, Ctrl X. Vou lá no Dash, ó. E coloco ele aqui, ó. Ganhando aquele lindo e belo espaço. Prontinho. Então, setor, ocorrências por setor, certo? E aí, você vem aqui, ó, e atualiza o nome. Próximo gráfico. Quantidade de ocorrências por idade. Eu já sei, pessoal, que aqui, ó, isso aqui pode acontecer, que esse gráfico vai ficar muito espremido. Então, o que eu posso fazer? Eu vou diminuir, né, o tamanho deste gráfico aqui, ó, para que este gráfico aqui ganhe um pouquinho de espaço. Ó. Certo? E aí eu venho aqui e ajeito o ícone. Maravilha. Ocorrências por idade. Eu vou na aba auxiliar, copio essa primeira tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V. Na minha base, eu tenho um local onde eu tenho aqui, ó, a faixa etária idade. Então, eu quero contabilizar esta coluna. Aba auxiliar, jogo fora isso aqui, jogo fora isso aqui, pego faixa etária idade, jogo em linhas e pego faixa etária idade, jogo em valores. Certo? Clico nessa setinha, na setinha não, nos números, página inicial, classificar e filtrar do maior para o menor. Clico na tabela dinâmica, analisar,
gráfico dinâmico, e agora eu quero um de colunas. E aí, todo aquele ritual. Ó. Coloca do zero, joga fora a legenda, joga fora o título, joga fora estes números, joga fora as barrinhas, retira os botões, retira o preenchimento e o contorno do gráfico, coloca as barrinhas na cor amarela, traz os rótulos de dados e coloca no tamanho que você deseja. Dessa forma aqui, ó. E recorto. Certo? E você encaixa esse cara aqui de alguma forma. Se ficou muito espremido, ó, você diminui aqui mais um pouquinho ainda. E aí você aumenta ali, ó. Depois de tudo, você pode agrupar, né? Mas nesse caso aqui, a gente ainda tá dimensionando. Agora sim, copio este nome aqui e renomeio esta tabela aqui. Certo? Bom, neste ponto, nós colocamos esses primeiros cartões, certo? Da quantidade de acidentes e incidentes, ocorrências por turno, por gênero, por setor, por ano e por idade. Agora, eu preciso trazer esse resumo geral. Tá? Como é que eu vou trazer esse resumo geral? Bom, na sua base, você tem um local chamado breve relato da ocorrência. O que você vai fazer? Auxiliar, tabela dinâmica, Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai limpar a sua tabela dinâmica e vai jogar o breve relato da ocorrência aqui em linhas. Ó. Então, ele vai trazer todos os relatos aqui. Crio aqui uma nova coluna para ficar aqui do lado, certo? E aí, o que você vai fazer? Ó? Primeiro de tudo, total geral você vai deletar. Então, você vai clicar no total geral, botão direito, ó, remover total geral, certo? Eu quero apenas esses títulos aqui. No rótulo de linha, você pode dar um novo nome, né? Como, por exemplo, relato, para que você não se perca e entenda o que está acontecendo aqui. Certo? Relato. E aqui ao lado, ó, não do relato, mas aqui da primeira linha onde começa a escrever, você vai digitar o número 1, certo? Depois o número 2. Aí você vai selecionar e vai sair puxando para baixo. Ó. Número 1, número 2. Ó. Você pega e sai puxando para baixo. Ó. Cadê? Número 1, número 2. E você tem que fazer o quê? Você tem que virar essa cruzinha preta e puxar para baixo. Ó. E você vai colocar mais ou menos uma quantidade uns 30% maior da quantidade de relatos que você tem. Então, vamos supor que você teve 40 ocorrências. Você vai colocar aqui pelo menos 60, que é para ter um espaço, tá? Vocês vão entender o porquê desse carinha aqui, certo? Beleza, preste atenção. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu preciso da guia desenvolvedor ativada. Se você não tem, ó, você vem aqui em Arquivo, Opções, vem aqui ó, em Personalizar faixa de opções, ó, desenvolvedor vai estar desmarcado, você marca e dá OK, certo? Aqui na guia desenvolvedor, você vai vir aqui em desenvolvedor, você vai vir aqui em inserir. Em inserir eu tenho controle de formulário e controle de ActiveX. Eu vou trabalhar com controle de formulário, tá? Eu vou buscar esse carinha aqui, ó, barra de rolagem, controle de formulário. Eu vou clicar, ó, virou uma cruz, eu vou abrir, ó, certo? Ele tá pedindo para eu dimensionar, beleza? Beleza. Eu posso abrir isso aqui ou abrir aqui no Dash, tá? Eu vou recortar isso aqui, Ctrl X, tá? E vou colar aqui no meu Dash. Maravilha? Maravilha. Eu poderia trazer por aqui também, tá? Esse é o menor problema. Depois você só dimensiona, né, o tamanho, ok? Beleza, isso aqui é uma barra de rolagem, ó, tá? Só que isso aqui ainda não tem vida, né? Efetivamente. O que eu vou precisar fazer? Ó? Preste atenção. Botão direito e vou vir aqui em formatar controle. Em formatar controle, valor atual vou colocar 1, valor mínimo vou colocar 1. Valor máximo vai mais ou menos na quantidade de relatos que você pode ter. Lembra que eu falei, se você tem 40, você coloca 60? Então, vou colocar aqui 60, que seria o meu máximo. Alteração incremental para ele alterar de 1 em 1. E aqui eu tenho o vínculo da célula. Vou clicar nessa setinha e vou lá na aba auxiliar. Vou clicar nessa célula aqui, ó. Tem uma coluna de espaço e ele está alinhado com a minha linha 1 aqui, ó. Ok? Cliquei aqui, recolho e dou OK. Volto lá. Tá aparecendo o número 1 aqui, certo? Se eu vir aqui no meu Dash e clicar nessa setinha aqui, ó, ali virou o número 2, certo? Então, qual que vai ser a nossa grande maldade aqui? Ó? A maldade vai ser o seguinte, ó.
Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar 10 casas aqui, para que apareça 10 relatos aqui, e se tiver mais de 10 relatos, você clica na setinha e vai descer, beleza? Para aparecer o 11º, 12º. Então, o que você vai fazer? Ó? Se liga. Você vai vir nessa linha de baixo, vai digitar igual esta célula, que está ligada lá com a minha barrinha de rolagem, mais um, certo? Ok? E aí, o que você faz? Ó? Você pode puxar isso para baixo. Por quê? Eu coloquei esse cara aqui, mais um. Quando eu puxo aqui para baixo, até chegar aqui mais ou menos no número 10, ó, esse 3 está somando com 2, o 4 está somando mais um aqui com 3, o 5 está somando mais um ali com 4, né? E aí até chegar no número 10. Quando eu desço a minha barra de rolagem, ó, olha o que acontece, ó, ele sai alterando, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um PROC-V. Então, ó, igual PROC-V, valor procurado, este ID aqui, tá? Ponto e vírgula, matriz tabela. Todos esses caras aqui, ó, até a linha 60 lá que você deixou, tá? Aperto F4 para travar, ponto e vírgula. Qual que é o número do índice coluna? Coluna de número 2. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo? Correspondência exata. Fecho parênteses e dou Enter. Só que aqui a gente ainda tem um problema. Qual que é o problema? Nesse momento eu tenho só 9. Então quando ela chega no 10 ali, ó, ela começa a aparecer esse 0. Eu não quero isso. Então o que eu faço? Ó? Clico onde está fazendo meu PROC-V e antes do PROC-V eu vou puxar uma função C. Ó. Vamos lá. C, abro parênteses. Se este meu PROC-V, vou lá no final, coloco, foi igual a 0, ponto e vírgula. Então, vazio, né? Abro aspas e fecho aspas. Isso significa vazio. Ponto e vírgula. E se isso for falso, executo o PROC-V, né? Então, eu vou copiar esse PROC-V aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V, vou colar, fecho parênteses e dou Enter. E aí eu puxo para baixo. Certo? O que eu posso fazer aqui agora? Fazer uma quebra de texto automática, para quando o texto for muito grande, ocupar um pouco mais a célula, né? Eu poderia, dependendo do tamanho do seu relato, aumentar aqui um pouquinho, ó, o tamanho das células, ok? E agora, o que eu preciso fazer? Vou dar um título para isso, chamar de breve relato, dar uma cor, tá? Cor preta, cor branca. Eu vou pintar o fundo da célula de branco, dessa forma, e eu vou colocar aqui, ó, as bordas, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma imagem vinculada. Então, eu vou selecionar este intervalo aqui de 11 linhas, né, com o título. Ctrl+C, vou lá no meu dash, ó, clica aqui numa célula vazia, ó, página inicial, colar, e eu escolho essa opção aqui, ó, imagem vinculada. E aí eu coloco aqui, ó. Certo? E aí, ó, conforme eu for descendo aqui, ele vai me mostrando. Nesse caso aqui, é porque tem 9. Mas se tivesse, por exemplo, 12, pelo fato de só ter 10 linhas, eu não conseguiria ver as duas últimas linhas. Então eu teria que clicar aqui, ó, para descer, certo? Ó. E conforme eu vou clicando, ele vai pegando, ó. Ok? E aqui você criou, né, o seu resumo. Eu preciso dar um nome para essa tabela dinâmica, tá? Que ela é muito importante. Então eu vou chamar ela aqui de resumo geral. Chamar ela aqui de resumo geral. E, para finalizar o nosso amiguinho aqui, o que falta? Falta os nossos filtros, tá? Como filtro aqui, eu vou querer utilizar ano, mês, tipo de ocorrência e unidade. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui na aba auxiliar, vou lá na primeira tabela dinâmica, poderia ser em outra, mas eu vou utilizar a primeira como padrão. Clico sobre ela, venho em analisar, inserir segmentação de dados, e eu vou trazer aqui, ó, ano da ocorrência, mês da ocorrência, unidade e tipo de ocorrência. Vou dar OK. Beleza. Primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, pessoal. Clico sobre uma segurando Ctrl, eu clico sobre as outras. Botão direito, configurações da segmentação de dados e marca essa caixinha aqui, ó, ocultar item sem dados, e dou OK. Posteriormente, pessoal, eu preciso aumentar a quantidade de colunas, porque o nosso espaço aqui está reduzido à parte superior, certo? Então eu clico sobre aqui o ano de ocorrência, opções, ó, colunas, e vou aumentando, ó, até ficar numa coluna só. Nesse caso aqui deu 5 colunas. Ó. Aumenta aqui o tamanho.
Tipo de ocorrência, ele está em uma coluna, vai virar duas. Clico sobre aqui, opções, colunas, clico aqui, duas. Certo? Unidade. Clico sobre ela, opções, duas colunas. Se você tiver mais de uma unidade, poderia ter mais, tá? Mas aí fica a seu critério. Dessa forma. E mês da ocorrência. Mês da ocorrência, eu vou virar 6 colunas, né? Tipo, que seria primeiro semestre e segundo semestre. Então, vou clicar aqui em 6, ó. Olha o que acontece, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vamos supor que julho estivesse oculto aqui, ó. Tá, ó. Não tô vendo. Ele cria uma barra de rolagem, ó. Tá? Então, você que sabe se você quer deixar a amostra ou oculto, tá? Em ambos você consegue se virar. Beleza? Agora, pessoal, o que eu vou estar fazendo, tá? Ó. A segmentação de dados ela é um filtro. Então, veja aqui, eu tenho 9 acidentes e 4 incidentes. Quando eu clicar em 2016 aqui, ele vai me informar que só teve 3 acidentes. 2017, 2 acidentes e 1 incidente. 2018, 1 acidente e 1 incidente, certo? Vou clicar no vizinho. Só que isso aqui, ele está ocorrendo apenas nesta tabela dinâmica aqui. Eu preciso que isto ocorra em todas as tabelas dinâmicas, tá? E a gente vai começar do seguinte, ó. Esses 3 caras vai conversar com todo mundo. Só que o do ano, ele não vai conversar com este gráfico aqui. Porque se ele conversar com este gráfico aqui, quando ele clicar em 2018, só vai aparecer 2018 aqui. Eu não quero isso. Eu quero que todos os anos fiquem aparecendo para você ter base, comparação, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Tipo de ocorrência, botão direito, conexões de relatório. E eu vou ter aqui, ó, todas as tabelas dinâmicas que eu renomeei. Por isso que você renomeia. Senão estaria aparecendo aqui tabela dinâmica 1, 2, 3, 4, 5. Então vou marcar todas as caixinhas e vou dar OK. Unidade, a mesma coisa. Conexões de relatório. Vou aqui marcar todas as caixinhas, ó, e vou dar OK. Mês da ocorrência, conexões de relatório. Vou clicar nessa caixinha aqui, beleza? E dar OK. Ano da ocorrência, botão direito, conexões de relatório. Eu vou marcar todo mundo menos essa aqui, ó, quantidade de ocorrências por ano. Mas o resto eu marco. Ó. E dou OK. Beleza? Agora eu vou selecionar todo mundo com Ctrl, Ctrl X, Ctrl V e vou sair colocando aqui, ó, né? Na ordem que você achar interessante, né? Então vou começar nessa ordem, ó. Tipo de ocorrência, mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Ano da ocorrência, mais ou menos aqui. Unidade, mais ou menos aqui. E o mês da ocorrência, mais ou menos aqui. Ó. Vai ter que ocultar um espacinho aqui, certo? Agora veja o que acontece. Quando eu clico no ano, ele movimenta todo mundo, menos esse gráfico aqui. Ó. Agora, quando eu clico lá em acidente, ó, ele mexe com todo mundo. Ó. Certo? Quando eu clico em unidade, ó, ele mexe com todo mundo. Certo? Quando eu clico em mês, ó, ele mexe com todo mundo. Beleza? Dessa forma aqui. Se você quiser modificar essa segmentação, ó, é só clicar sobre elas, né? Ó, vem aqui em opções, ó, e escolhe uma opção aqui existente. Você poderia criar a própria sua, tá? Mas nesse momento não é o objetivo da aula. Ok? Então, basicamente, tá pronto. Agora eu preciso só te mostrar como que você atualiza o seu dashboard. Por quê? Porque você vai colocar novas informações aqui, conforme as coisas forem acontecendo, certo? E aí você tem que, eu tenho que ensinar isso, a como reforçar como você cadastra e como você atualiza. Para executar a atualização, é bem tranquilo. Ó. Você vem aqui, tem a última linha preenchida, você vai na primeira vazia. E aí você puxa para baixo. Ó. O tipo de ocorrência, você fala, opa, foi um incidente. Qual que foi a unidade? Opa, foi lá no Rio de Janeiro. Opa, Rio de Janeiro. Qual que foi a data? Opa, no dia 1/1 de 2021. Qual que foi o mês da ocorrência? Opa, isso aqui foi janeiro. Foi no ano de 2021. Vamos supor que foi no turno da noite. Foi lá no, deixa eu ver, na logística. O setor da pessoa que sofreu o acidente foi na logística. O gênero era masculino e a faixa etária de idade era entre 19 e 23 anos. E aqui você faz o breve relato que eu vou colocar aqui, teste 1, 2, 3, certo? Se eu for no meu dashboard, não tem nada referente a 2021. Por quê? Porque eu ainda não atualizei a base. Então tem que ir na base, clicar sobre a base, vir em design, atualizar e atualizar tudo, certo? Dessa forma. Quando eu venho aqui no meu dashboard, agora sim eu tenho as informações de 2021.
Pessoal, aqui chega ao fim mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Meu LinkedIn está no primeiro comentário fixado. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Muito obrigado por tudo. Até a próxima e tchau, tchau.